Olá, professores! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês rapidamente como criar uma avaliação no Google Formulário ou no Google Forms, mas uma avaliação com uma finalidade avaliativa, para que o formulário do Google atribua nota automática para a sua avaliação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar o seu formulário com perguntas e respostas. Nesse formulário que eu vou mostrar para vocês agora, você pode criar questões objetivas, mas pode também criar questões descritivas. E isso vai possibilitar com que você, as objetivas, o Google vai corrigir para você, e as descritivas você vai precisar corrigir num segundo momento. E, de qualquer forma, o Google vai atribuir notas a partir das avaliativas. De qualquer forma, o Google vai atribuir notas para aquelas que você fez objetivas e você vai atribuir certo ou errado para a descritiva. Eu vou mostrar na sequência para vocês. Então, você vai criar o seu formulário conforme o seu desejo. E aí, o passo seguinte, para que ele se transforme em uma avaliação, você precisa vir aqui em configurações. E aí, esse botãozinho aqui, ele vai estar desligado. Você vai clicar nele para que ele esteja assim ativado. Pronto, feito isso, a sua avaliação já está criada. E aqui para baixo tem algumas configurações que são bem intuitivas. Você pode olhar aqui, se você quer que os alunos vejam as perguntas erradas, por exemplo. Se não quer, você pode desmarcar. Se você quer que eles vejam, caso os participantes podem ver as perguntas que foram respondidas incorretamente, ou os participantes podem ver as respostas corretas após a liberação das notas. Então, aqui você pode deixar todos eles desmarcados, podem ver a pontuação total e os pontos recebidos para cada pergunta. Aí é opcional para ti. Geralmente as pessoas não deixam isso aqui liberado, depois o aluno vai visualizar o resultado da sua nota. Aqui para baixo você pode ver se você quer coletar o e-mail da pessoa que está participando, né? E ainda aqui você pode restringir para que somente os usuários da sede possam acessar essa avaliação. Nesse caso, o aluno só vai conseguir acessar com o seu e-mail institucional. Caso contrário, ele não consegue acessar a prova. Então, essa aqui é uma coisa boa para deixar marcada, mas ela vai criar problemas porque se o aluno não conseguir acessar o seu e-mail, ele talvez não consiga. Mas é o melhor porque você vai ter segurança de que foi o aluno que acessou o seu e-mail, que é o e-mail do aluno, né, do estudante, e conseguiu enviar a sua resposta pelo e-mail dele. E aqui é legal deixar para que ele possa responder só uma vez, porque senão pode ser que ele fique enviando várias respostas com o mesmo e-mail. Aqui o que você precisa para criar a avaliação mesmo é vir aqui e dizer que isso aqui é uma avaliação nesse botãozinho. Você quer que isso seja uma avaliação. Quando você fizer isso e voltar na pergunta, você vai perceber que tem uma situação diferente aqui. Aqui embaixo, você vai ver que vai aparecer esse azulzinho aqui com respostas corretas. Quando você clicar aqui, ele vai obrigar você a colocar uma das respostas como correta e qual é a pontuação para essa resposta. Então, vamos imaginar que essa aqui sejam 20 pontos, pensando até 100, tá? Essa aqui, a primeira que eu coloquei aqui é o nome, então não tem pontuação. Essa segunda é um texto, então eu vou colocar que esse texto vai valer 20 pontos também. Eu poderia até colocar alguns termos, algumas palavras indicadas, mas não é muito seguro isso para que ele corrija sozinho. Então, não é que não seja seguro, é que é muito difícil, né? Qualquer situação diferente, qualquer letra que se escreva ou escrevendo uma palavra errada, ele já vai considerar como não correto. Aqui nesse caso a próxima, você vem do mesmo jeito, adiciona aquela que é correta e coloca a pontuação. E ainda tem uma última aqui descritiva, e essa aqui eu vou dar um peso maior. Eu vou colocar que ela vale 40 pontos, então vou dar um peso maior para essa descritiva aqui. Isso é opcional, você vai colocar o peso, não tem peso aqui, mas você pode dizer quantos pontos vale cada questão. Cada questão tem uma pontuação específica. Dessa forma, eu totalizaria aqui 100 pontos
no total da minha avaliação. Feito isso, então agora eu vou enviar esse questionário para os meus alunos. Então eu venho aqui em enviar, crio um link, aqui, pego este link, copio e encaminho para que os alunos possam responder. Depois que as respostas estão lançadas dos alunos, você volta e aí você percebe que aqui eu já recebi 3 respostas que os alunos enviaram. Então, eu consigo visualizar aqui as perguntas, mas eu clicando em respostas, eu vou, aqui eu teria um resumo, que aí seriam dados estatísticos aqui, daquilo que foi respondido, quais as pessoas que responderam, mas eu quero ver 2 situações com vocês. Eu posso ir aqui no individual, e aqui no individual, então, já na primeira resposta aqui, eu tenho a Amanda Silva, que respondeu, a primeira respondeu errada, a resposta certa é 27, ela respondeu 29. Aqui eu tenho um texto descritivo, ela respondeu, essa aqui é a resposta escrita dela, e aqui eu já poderia atribuir uma nota para ela. Então, como é 20, se eu quero dar certo esse aqui, eu poderia digitar 20, ou então aqui eu tenho a possibilidade de ir clicando nas flechinhas, não é muito, especialmente se você pegar números maiores assim, né? Pode pontuar até 10, por exemplo, não precisa ser até 20, só que daí não dá muitas possibilidades de fração. Então, eu já poderia colocar 20 aqui para ela, mas eu quero mostrar para vocês um outro lugar que eu considero mais fácil de fazer. Quero voltar aqui para vocês nas respostas e quero entrar aqui na pergunta. Então, aqui quando você está no individual, é aluno por aluno. Quando você está na pergunta, você vê cada uma das perguntas que você fez e as respostas de cada aluno. Então, eu quero mostrar para vocês que aqui você pode navegar, olha, pergunta 1, pergunta 2, você pode ir navegando. Aqui está a objetiva e a resposta, mas se você vai na pergunta 3, que ela é descritiva, eu tenho a primeira resposta. Aí aqui ele não dá o nome do aluno, mas ele te dá a resposta. O primeiro aluno respondeu esses 3 nomes aqui. Se eu considero que isso aqui está certo e eu clicar aqui no verdinho, ele já dá nota total. Se eu considerar nota total para aquela avaliação, ou seja, os 20 pontos desta avaliação. Se eu entender que está errado, vamos pegar próximo aqui, ele respondeu só 2 nomes, eu entendo que isso aqui está errado. Eu posso clicar aqui e ele vai dar 0 para essa questão. Vamos imaginar que tem essa outra questão aqui, que esse outro aluno, e ele respondeu, eu entendo que isso aqui ficou meio certo, está faltando um aqui, e eu vou dar meio certo para isso. Então, você pode vir aqui e dar, por exemplo, a metade da pontuação que vale essa daqui, por exemplo, 10, ou qualquer outra pontuação, 12, 11, quantos você quiser. Então, assim você consegue responder e corrigir quando é descritiva a resposta. Lembrando que no final você tem que salvar. Quando você salva, ele já atualiza a nota do aluno conforme essa resposta. Só para mostrar isso para vocês, se você vir aqui no individual de novo, você vai perceber que esse aluno aqui tem 30 pontos dos 100 pontos, ele errou bastante. O próximo, que é o terceiro aluno, tem 20 de 100 pontos. Tá? Então, ele tem nota 2, por enquanto, aqui nessa questão. Deixa eu voltar aqui. Então, na pergunta, para mostrar para vocês, vamos até a última, que é a que tem um peso maior, que é a 5, e vamos dar como correta essa primeira, ou seja, ele vai atribuir 40 pontos aqui, 4, né, que é o peso que eu dei para lá, 4 pontos. Essa de baixo aqui também vamos colocar 4, e essa de baixo aqui vamos dizer que ficou errada, que é o último aluno, então vai dar 0. Vamos salvar. E agora vamos atualizar essa página aqui para ele atualizar as respostas conforme o cálculo. Vamos aqui no individual, para vocês darem uma olhada. Então, percebam que agora, no caso, o primeiro aluno está com 80 pontos aqui, o segundo aluno está com 70, antes eu tinha feito a correção e não tinha atualizado a página para que ele atualizasse com o cálculo. E agora aqui, nesse caso, porque ainda eu dei errada a última aqui embaixo,
ele continua então com os 20, com a nota 2 aqui. Então, dessa forma também que eu faço para corrigir a avaliação quando tem descritivo e objetivo dentro da mesma avaliação. Tem ainda a opção de eu criar uma planilha, que isso aqui também é bem legal para a gente visualizar o resultado. Aqui, quando você está nas suas perguntas, nas suas respostas, aqui em cima tem link para app planilhas. Quando você clica aqui, ele já criar uma planilha, sim, criar, e ele já vai criar dentro daquela pasta que você tem criado o teu Google Formulário, ele já cria essa planilha, e nessa planilha ele traz as respostas todas. Então, qual foi o e-mail que acessou, qual foi a nota que cada aluno tirou, a pontuação aqui, né, 8 de 100, e o nome de cada um deles, porque foi a primeira questão que eu perguntei. Inclusive aqui na lateral ele traz as respostas todas que os alunos deram. Espero ter sido claro, mas de modo muito simples é assim que eu crio uma avaliação com questões objetivas e questões descritivas dentro da mesma avaliação no Google Forms.